Oi, eu sou o Chamal e seja bem-vindo ao meu canal. Você que está assistindo esse vídeo agora provavelmente já ouviu falar no Uber, seja por já ter pedido algum carro no aplicativo ou por causa de algum dos inúmeros vídeos que tem na internet de pessoas reagindo às conversas engraçadas desse aplicativo. Só que hoje, infelizmente, eu não vou contar uma história engraçada, não é uma história nem um pouco feliz. Hoje eu vou contar a história de um maníaco, de um cara que matou 6 pessoas e feriu outras 2. Hoje eu vou contar pra vocês a história do Jason Dalton, o assassino do Uber. Hoje não é um caso brasileiro, o caso de hoje aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos, e é o caso mais recente que eu já contei aqui. Esse caso aconteceu em 2016. Como vocês sempre me pedem para passar o máximo de informação possível, eu vou falar agora um pouco sobre a vida do Jason. Na época do acontecido, o Jason tinha 45 anos, 2 filhos e era casado. O Jason ele se formou na Universidade de Michigan e ele sempre quis ser policial. Ele tentou várias vezes, mas ele não conseguiu. O Jason ele tinha um fascínio enorme por armas. Ele ia sempre no clube de tiro, treinar tiro, e ele também tinha várias armas na sua casa. Armas essas que eram de grosso calibre, era tipo fuzil, metralhadora, esse tipo de coisa. As pessoas que conheciam o Jason falavam que ele era um cara muito gente boa, um ótimo pai de família, a última pessoa que você pensaria para cometer a atrocidade que ele cometeu. Só que as pessoas que viviam ao redor dele perceberam que ele andava muito deprimido e principalmente 2 semanas antes de ele fazer o que ele fez, ele estava cada vez mais paranoico, estava cada vez mais se afastando das pessoas, então ele estava cada vez deixando de ser quem ele sempre foi. O caso aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2016. A primeira coisa que aconteceu nessa noite foi em uma corrida. O Jason ele estava dirigindo, então ele recebeu uma ligação. E depois de receber essa ligação, ele ficou muito nervoso. Começou a dirigir igual um maluco, trocando de faixa, passando placa de pare. Então a pessoa que estava dentro do Uber pulou do carro e ligou para a polícia denunciando que o motorista estava maluco. Então já foi emitido um alerta de motorista perigoso. Depois disso, o Jason ele foi atender outra corrida e levou um passageiro até um complexo habitacional, um conjunto habitacional, e depois de chegar lá ele ficou esperando outro passageiro. Então nesse momento se aproximou uma mulher com seus 5 filhos, ele perguntou o nome dela e depois dela dizer o nome ele atirou nela 10 vezes. Ele achou que ela tinha morrido, então ele foi embora do local. Só que ela não morreu. Quando ela recebeu os tiros ela se fingiu de morta e foi isso que salvou a vida dela. Então depois de sair de lá, de ter feito isso, ter atirado na mulher, ele foi até uma concessionária de carros e lá ele matou um pai e um filho que estavam comprando o carro novo do filho. O pai estava comprando o primeiro carro para o garoto, porque é um costume lá dos Estados Unidos, você pode pegar sua carteira com 16 anos, então geralmente os pais dão um carro para o filho quando ele pode tirar a carteira. E eles estavam lá nesse momento, então o Jason chegou, não falou nada, só começou a atirar sem motivo algum. Depois de fazer isso, o Jason ligou para sua esposa, pediu para ela entregar a chave do carro dela para ele, e aí eles marcaram de se encontrar na casa dos pais do Jason. Então quando o Jason chegou lá com seu carro, ela achou estranho, e ele disse para ela que tinha sido um taxista que tinha entrado em uma briga com ele, e ele deixou uma arma lá com ela. Então quando ele fez isso, ele foi e pegou o carro dela e saiu. Continuou fazendo corrida de Uber como se nada tivesse acontecendo. Um detalhe para esse vídeo. Ele comprou um coldre de pistola, que ele fez tudo isso aí que ele fez com 2 pistolas. Um Walther P99 e uma Glock. Ele comprou um coldre para essas pistolas 3 dias antes. Ele foi em 3 lojas diferentes junto com um amigo dele. E ele foi lá, pesquisou tudo isso. E aí ele estava com esse coldre com as pistolas no dia desse ocorrido. Saindo da casa dos seus pais, ele continuou fazendo corridas. E aí em um momento, se eu não me engano, ele foi em um estacionamento, encontrou um carro com as mulheres e começou a atirar. Uma levou um tiro na cabeça, mas não morreu. Então ele começou a atirar em várias pessoas. E isso foi passando o tempo. Ele começou a fazer isso na noite do dia 20 e ele só foi preso na madrugada do dia 21. Então ele foi disparando em lugares aleatórios. Tanto que um dos passageiros que pegou ele no Uber, porque o Uber estava deixando ele dirigir, o Uber não sabia de nada que estava acontecendo. Então um dos passageiros que pegou o Uber ainda brincou, dizendo: "Ah, você é o assassino do Uber, o cara que está atirando aí nos lugares". Aí ele falou tipo: "Ah, não sou eu não, isso aí tem nada a ver".
Então, uma coisa também que ajudou bastante foi a imprensa. A imprensa ela divulgou bastante o que estava acontecendo, para as pessoas tomarem cuidado, elas não pegarem Uber, porque na cidade, geralmente nos Estados Unidos, tem um aplicativo que alerta quando está tendo um tiroteio, mas nessa cidade em específico não tem. Então, o que ajudou muito foi a mídia. A mídia ajudou a divulgar a informação do Uber assassino. Então, depois de muito tempo ali, passando, ele atirando e fugindo, ele fez 6 vítimas e deixou 2 pessoas feridas. E aí, ele estava passando com seu carro quando um xerife viu ele passando e conseguiu prendê-lo. Quando o Jason foi preso, a sua defesa tentou alegar insanidade. Parecia que o cara realmente estava muito estável mentalmente falando. Porque quando a primeira vítima dele, a que ele deu 10 tiros, foi depor no seu julgamento, ele começou a gritar com ela, e começou a ofender ela, começou a fazer o máximo de barulho possível. Eles tiveram que encerrar a sessão e deixar para outra hora. O Jason ele pegou prisão perpétua. Nesse local em específico não deve ter pena de morte, eu não sei. Mas ele pegou prisão perpétua. E aí vem o detalhe. Eu falei que ele estava atirando em lugares aleatórios e a explicação dele foi o seguinte. Ele disse que naquela noite, quando ele abriu o aplicativo do Uber, uma entidade demoníaca saiu de dentro do aplicativo e entrou dentro dele. E aí essa entidade começou a fazer tudo isso por ele. Ele estava ciente do que ele estava fazendo, mas ele não conseguia parar os atos. E aí você me pergunta, Felipe, você acredita? Claro que não, né? Claro que não, porque o demônio tem mais o que fazer do que estar em aplicativo de celular. Mas essa foi a desculpa dele, dizer que uma entidade demoníaca tomou o corpo dele. Porque tudo é culpa do capeta também. As pessoas nunca querem assumir o que elas fazem. Sempre tem que botar a culpa em alguma coisa. Bom, esse foi o caso do Uber assassino. Se você sabe alguma informação que eu deixei passar, por favor, deixe aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para os seus amigos para ajudar o canal a crescer. Me siga nas minhas redes sociais. Até a próxima. Tchau.